Eu quero partilhar com vocês então um pouquinho a história desse rapaz que eu tenho um carinho tão grande, mas não simplesmente partilhar a história do Carlo, contar a história do Carlo para vocês, mas também numa perspectiva de busca de santidade, de vida de santidade, do convite que o Senhor nos faz a trilhar o caminho que Ele nos chama para viver de acordo com aquilo que é o desejo dEle, a vontade dEle, e um dia todos nós possamos alcançar a salvação. Afinal de contas, foi isso que o Carlo viveu e também foi isso que tantos e tantos santos e santas da Igreja viveram ao longo desses 2000 anos de cristianismo e de Igreja Católica, né? Todos nós somos convidados. O que às vezes facilita falar um pouquinho mais do Carlo é porque é muito atual a história dele, é algo muito recente. Então, a proposta é essa, falar de um caminho de santidade, de uma busca de santidade pautada na história desse rapaz aqui, que tem feito assim muitas e muitas loucuras ao redor desse mundo, sobretudo com a nossa juventude, tá? Eu conheci o beato Carlo Acutis primeiro de ouvir falar. Eu estava lá na teologia no ano de 2020, lá pelo mês de outubro, novembro, no meio de transferência, no meio de TCC, de aprovação, de prova de Universa que nós temos que prestar na teologia, e a gente escutava falar de um jovem que estava sendo beatificado. Mas depois, com os compromissos do ministério, com a transferência, tudo isso meio que passou batido e eu meio que esqueci a história do Carlo e a vida dele. E eu tinha como responsabilidade trabalhar lá em Brusque, quando eu fui transferido a primeira vez, com a juventude, né? E a juventude é sempre um desafio, é sempre um grande desafio. Por quê? Porque a gente tem que virar pirueta, a gente tem que fazer mágica, nós temos que desenvolver várias dinâmicas e metodologias para poder estar com os jovens, para conseguir prender a atenção deles e fazer com que eles caminhem na igreja. E particularmente falando, isso não é o meu forte, o Frater sabe bem, né? Eu sou bem desengonçado para dançar e qualquer coisa desse tipo, um pouco envergonhado também, então era uma autossuperação para eu conseguir trabalhar com os jovens. Aí vocês se recordam, 2021, pós-pandemia, os movimentos parados, pastorais estagnadas e aquele esforço constante de trazer novamente não só os jovens, mas também os adultos para a igreja. Fazer com que eles percebessem, não, é preciso voltar, é necessário vir participar da Santa Missa, ter vida de comunidade, afinal de contas a igreja fundada por Jesus Cristo é uma igreja de comunidade, não é uma igreja que caminha sozinha, então precisava ter esse esforço muito grande. E no meio daquela ansiedade, de dúvida, de não saber direito o que fazer mesmo, realizando a missa com jovens, e fazia terço, e fazia adoração, e ornamentação, e aquela coisa arada toda, no meio disso tudo, que não estava surtindo tanto efeito, claro, mais uma vez, por conta da retomada, que foi gradual e lenta, né? Vocês se recordam bem disso. Eu estava num retiro na Casa Padre Deon, lá em Brusque, o retiro que nós fazemos anual, e eu saí do retiro, terminou o retiro, eu fui para a casa paroquial e encontrei o Padre Paulo Riffel, que vocês devem conhecer, lembrar dele, porque ele foi vigário aqui em Rio Negrinho um tempo, se eu não me engano 2009, 2010. E o Padre Paulo Riffel tinha vindo de uma viagem de São Paulo e ele me trouxe um folder e um livro do Carlo Acutis. Ele falou assim, olha, fui lá visitar minha madrinha de ordenação, ela mandou esse livro e esse folder para mim e eu quero dar para ti. Quando olhei assim a foto do Carlo, na hora eu pensei, é ele que vai me ajudar. É esse rapazinho que vai me dar, vai interceder para que a gente consiga trabalhar com jovens e novamente fazer uma retomada na igreja. Isso era mês de setembro. Aí, quando eu fui entrar um pouquinho na história, ler o livro, foi esse livro aqui que o Padre Paulo me deu, Do Céu à Informática. Este livro aqui foi o primeiro que eu li do Carlo. Aí tem esse aqui, Não Eu, Mas Deus,
e tem esse aqui que é o segredo do meu filho, que é o melhor de todos, na minha opinião todos são bons, mas esse aqui de modo especial porque foi escrito pela Dona Antônia, mãe do Carlo, né? E eu li, eu pensei assim, caramba, o Carlo faleceu no dia 12 de outubro, dá tempo da gente fazer uma novena, vamos fazer a novena do Carlo, de 3 a 11, novena do Carlo. Aí eu fui falar com o pároco, que era o padre Diomar. Falei, Diomar, eu estou aqui com uma ideia para trazer a juventude para a igreja, para apresentar uma nova proposta, vamos fazer uma novena do Carlo Acutis? Ele falou, quem que é esse rapaz? Eu falei, não, é um beato e tal, jovem, morreu aos 15 anos de idade, e vamos fazer, vai dar certo. E começamos a novena, de 3 a 11, às 10h15 da noite, né? Por quê? Porque o intuito era que as pessoas, os jovens que estivessem na faculdade, saíssem da faculdade e chegassem a tempo. E assim foi. Primeiro dia, uma meia dúzia de gente, segundo dia já tinha um pouco mais, terceiro dia já tinha 20, 30, quarto dia permaneceu e foi indo desse jeito. Eu percebi que não era necessariamente os jovens que estavam vindo para pedir a intercessão do Carlo, mas de modo especial os pais, os avós, os tios, que vinham para a missa e colocavam os seus filhos, netos, sobrinhos, afilhados na intercessão do Carlo, pedindo e clamando a intercessão pelo anjo da juventude, como ele também é conhecido. E aí nós finalizamos a novena no dia 11 e eu pedi para o pessoal assim, o que vocês acham de todo dia 12 nós rezarmos uma missa devocional ao Beato Carlo Acutis? Aí o pessoal, não, topamos, nós vamos vir. E assim começou então toda a história da devoção ao querido Beato Carlo Acutis, lá na cidade de Brusque. E a coisa só foi aumentando, crescendo cada dia mais. Domingo eu estive lá rezando a missa devocional, dia 12 caiu então no horário da missa da comunidade, 19 horas, e tranquilamente umas 1.100 pessoas estavam presentes na missa. Claro, da comunidade, mas muitos devotos. No dia quando cai durante a semana, também vem 400, 500 pessoas participar da celebração. Tá? Então assim, a minha história com o Carlo começou dessa forma, como um desejo, um intuito, uma motivação de novamente trazer a juventude para a igreja no pós-pandemia. E deu certo, vem dando frutos maravilhosos na cidade de Brusque, na cidade de Guabiruba, em Jaraguá do Sul também fizemos a novena há um tempo atrás, na cidade de São Bento, ali em Oxford também, o Beato Carlo Acutis está presente em todas as pastorais, praticamente aquilo que está relacionado à juventude, aqui em Rio Negrinho, lá no acampamento, né? Então assim, existe hoje uma devoção muito grande, existe de modo especial um carinho por este jovem. E aí então, nesta proposta, partilhando um pouquinho daquilo que foi a minha história com ele, eu quero contar também a vida desse rapaz. Eu já sou conhecido um pouco como o padre do Carlo, então eu vou partilhar essa história do Carlo para vocês, e ninguém é obrigado a ser devoto dele, né? Como eu não sou devoto de tantos e tantos santos, e a igreja nunca nos obriga a isso. A igreja apresenta os santos e as santas como um testemunho de que é possível trilhar o caminho na proposta que nosso Senhor Jesus Cristo nos faz todos os dias. Isso é a história do santo. Não é uma pessoa especial, não é uma pessoa superpoderosa, não é uma pessoa que foi simplesmente escolhida porque eu quero que você seja santo. Não, porque eu também tenho que tentar ser. Eu também tenho que encontrar forças, motivação na minha história para que eu percorra este caminho. Então não tem problema. Se você não for um grande devoto do Carlo, não tem problema, né? Agora, se você for, eu já digo, cuidado, porque ele é rápido. Ele é rápido e ele impressiona, né? Eu já fui assim, pego de sopetão pelo Carlo muitas e muitas vezes. O nosso amigo, ele nasceu no dia 3 de maio de 1991. Então o Carlo ele é conhecido como um millennial,
né? Dividindo as gerações, assim ele é conhecido como milênio, que viveu esta transição da mudança de século. Ele nasceu no dia 3 de maio de 1991, em Londres, mas a família dele é italiana. Ela praticamente construiu a sua história em Milão. Só que o pai dele trabalhava no sistema bancário e estava lá desenvolvendo alguns serviços, e o Carlo acabou nascendo na Inglaterra. Nasceu em maio e logo em setembro ele já retornou para a Itália, para Milão. A família do Carlo, ela não é muito diferente de muitas e muitas famílias que nós conhecemos, ou talvez até de famílias ou de perspectiva de um núcleo familiar, de uma maneira familiar de viver que nós já vivemos na nossa vida. Afinal, Dona Antônia e seu Andrea, que é o pai do Carlo, eles não eram de participação de missa, de envolvimento pastoral, de estar presente nos compromissos ou nos eventos da igreja. Pasmem, eles eram de missa, Páscoa, Natal, um batizado, um casamento e olhe lá. Então veja como a graça de Deus ela já vai agindo na vida de uma família através de uma única pessoa, que tem sido o Carlo, que foi o Carlo. Mas a providência divina que nunca falha, proporcionou a esta família uma babá que se chama Beata, de origem polonesa, com uma extrema devoção mariana, com uma vivência de fé, com uma participação de missa constante, se não diária, ao menos dos finais de semana. E foi esta babá, a Beata, de nome Beata, que ensinou o Carlo aquilo que era a fé, aquilo que é a vivência cristã, aquilo que é a nossa oração, a vida de intimidade, a vida de espiritualidade. Conforme o Carlo foi crescendo, ela foi ensinando as primeiras orações para o pequenino. E assim ele foi se desenvolvendo, até chegar mais ou menos aos 6 anos de idade, quando ele pediu para a Dona Antônia para fazer a primeira comunhão eucarística, aos 6 anos de idade. E Dona Antônia ficou assim, mas como? Ele é muito novo para fazer a primeira comunhão. E ela foi conversar com um padre, que era amigo da família. E o padre falou assim, olha, isso tem que ser encaminhado para o bispo, porque só o bispo pode dar esta autorização para uma criança tomar a primeira comunhão. E o bispo proporcionou uma audiência para a Dona Antônia e o Carlo, e ele conversou com o pequeno Carlo. E ele percebeu que as razões dele desejar fazer a primeira comunhão eucarística era autêntica, de um rapaz que já tinha conhecimento de que no Santíssimo Sacramento é a presença de Jesus, corpo, sangue, alma e divindade, que não é simplesmente um simbolismo, que não é simplesmente um sinal, mas que não, de fato é a presença real de Jesus Cristo. Inclusive hoje eu estava passando o catecismo com os seminaristas pela manhã e nós estávamos no bloco que fala sobre a Eucaristia e sobre a transubstanciação. E o Carlo tem uma catequese sobre a transubstanciação, que é o que acontece naquele momento em que o padre impõe as mãos sobre as ofertas e pronuncia as mesmas palavras de Jesus, onde não é mais pão, mas o corpo, onde não é mais vinho, mas o sangue. E aí eu partilhava até com os rapazes assim, eu falei, veja, um rapaz, ele devia ter seus 13, 14 anos, porque ele era catequista, ele fez um slide, um pequeno vídeo explicando o que é a transubstanciação. Ele procurava, ele desejava, ele tinha constantemente esta vontade de querer entender para amar cada dia mais a Igreja Católica. E isso é simplesmente maravilhoso, porque quanto mais nós conhecemos a nossa igreja, mais nós a amamos. Pode ter certeza disso. Quanto mais eu conheço a história, a doutrina, os sacramentos, a liturgia da igreja, mais nós vamos amar aquilo que é o ensinamento para nós. Mais nós vamos nos aproximar de Jesus Cristo. E o Carlos já tinha consciência disso. Inclusive fez ali uma exposição eucarística dos milagres eucarísticos que ela está sendo exposta no mundo todo. O Carlo então fez a sua primeira comunhão eucarística e a partir daquele dia
ele participava da missa diariamente. A família era uma família de posse, uma família de muitos bens. E ela tinha outro funcionário que se chamava Rajesh, de origem hindu, de uma casta sacerdotal brahmane, que está relacionada à religião hinduísta. E este cara, chamado Rajesh, levava o Carlo todos os dias para a Santa Missa de carro. Ia e voltava, ia e voltava. E o Carlo falava tanto da Eucaristia, falava tanto de Jesus, desse amor que Jesus tinha por nós, que Jesus tem por nós, e ao mesmo tempo do amor que ele demonstrava por Jesus, que o Rajesh decidiu então converter-se ao catolicismo e pediu para ser batizado. Aqui já está uma das graças do nosso querido amigo na vida deste homem, deste funcionário da família. Depois, o Carlo foi crescendo cada dia mais e muitas dúvidas sobre a igreja, o que não é problema. O problema é quando nós não vamos atrás da resposta, né? Mas ele foi crescendo, tendo essas dúvidas sobre a igreja, e ele questionava a Dona Antônia sobre essas realidades. E a Dona Antônia novamente foi atrás do padre, ela falou: olha, posso trazer o Carlo aqui para vir conversar com o senhor? Porque ele está apresentando um monte de dúvidas e eu não sei responder. Aí o padre sabiamente disse assim: não, a senhora que vai aprender, porque o primeiro catequista do seu filho é você. Você tem que ensinar para o seu filho quais são essas dúvidas, responder, tirar, sanar todos esses questionamentos que ele traz no coração. E assim a Dona Antônia fez. Ela foi atrás, fez um cursinho de teologia para ajudar a responder aquilo que era as dúvidas e os questionamentos do Carlo. E assim a família foi se desenvolvendo. Ele era um jovem normal. Ele era um jovem normal. Um jovem que ia para a escola, um jovem que jogava futebol muito mal, segundo a Dona Antônia, jogava muito mal futebol, mas ele ia com os amigos, ele era fã do Homem-Aranha, ele amava jogar PlayStation, ele tocava saxofone, ele participava dos grupos de teatro da escola. Era um jovem que vivia uma vida normal, sem deixar de amar e seguir nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui está o diferencial da vida dele, porque todos nós somos convidados nesta busca de santidade, ter a nossa vida. Nós não estamos presos numa bolha, numa redoma, onde nada mais nos influencia, onde nada mais importa para nós. Não! Nós estamos inseridos num mundo, num contexto, e é neste mundo, é nesta realidade que nós somos convidados a testemunhar Jesus Cristo. Aqui está o grande diferencial na vida do Carlo e na vida de todos aqueles que nos antecederam e de tantas e tantas pessoas que estão aí na sociedade tentando mostrar que vale a pena, que vale muito a pena estar unido a Jesus. Tem muitas frases atribuídas ao Carlo que mexem conosco, que demonstram o quanto que ele tinha uma intimidade com Jesus. Por exemplo, todos nascemos originais, mas muitos morrem fotocópias. Esta é uma frase do Carlo. Todos nascemos originais. Nascemos originais. Temos um único DNA, temos uma única digital. Você pode procurar em qualquer lugar do mundo, não vai haver nenhum outro igual, idêntico a mim. Somos únicos, exclusivos, singulares. Porque Deus nos fez assim, porque Deus desejou dessa maneira. Qual que é o grande problema hoje na sociedade? Muitos morrem fotocópias. Por quê? Porque não vivem a autenticidade de uma vida cristã, mas simplesmente querem imitar aquilo que tantos e tantos fazem aí por fora. Influencers, youtubers, organizações, corporações, essas minorias que tantas vezes querem impor e fazer com que a gente engula as coisas à força. Não, nós somos singulares, nós somos únicos e é esta particularidade que nos faz tão especial. Não melhor,
não somos melhores uns que os outros, somos diferentes. E Deus ama a todos de forma igualitária. Deus ama todos de uma forma maravilhosa, incondicionalmente. Ele não ama a mais a mim porque sou padre. Ele me ama tanto quanto Ele ama você. Como Ele ama aquela pessoa que às vezes comete pecados, ou então que comete assim crimes e violências terríveis. Ele ama a mim como Ele ama também aquele que está preso e que está lá no fundo do poço. Ele ama a todos igualmente. É desta forma que Ele age conosco. E isso Carlo percebeu muito rápido. Outra frase dele: estar unido a Jesus, este é o meu ideal de vida. Outra frase: a Virgem Maria é a única mulher da minha vida. Outra frase dele: eu quero ser aquilo que em Deus eu já sou. Olha que profundo. Eu quero ser aquilo que em Deus eu já sou. Porque Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem um desejo para cada um de nós. Deus tem algo já trilhado, programado, guardado para cada um de nós. O nosso desafio é o quê? Reconhecer isso na nossa vida e colocar em prática. O nosso desafio é colocar em prática o que nós rezamos no Pai Nosso. No Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Esse é o nosso desafio, porque Deus já tem tudo preparado para nós. Só que nós somos o quê? Teimosos, cabeça dura, às vezes infiéis, incrédulos, medrosos. Somos tudo isso, em maior ou menor grau. Mas o nosso grande desafio é fazer com que a vontade de Deus se realize na nossa vida. São muitas e muitas frases desse rapaz que está aí pela internet. Ele é conhecido como um influencer de Deus, ele é conhecido como o cyberapóstolo da Eucaristia. E com certeza, após a canonização, ele será reconhecido como padroeiro da internet. Hoje, se tivesse vivo, eu tenho certeza que ele seria um grande youtuber católico, né? Que talvez não iria abranger, não iria conquistar de forma tão grandiosa como ele conquista hoje, por ter morrido temporalmente, mas ressuscitado com Cristo. Talvez se ele tivesse vivo como youtuber não atingiria tantas pessoas. Não sei se aqui em Rio Negrinho nós estaríamos falando dele, mas veja, da morte precoce de um jovem, Deus faz maravilhas. Porque muitas e muitas vidas estão sendo mudadas, estão sendo modeladas por conta do testemunho deste rapaz. O Carlo, ele era reconhecido por não fugir de embates, por não fugir de diálogos, de conversas, às vezes até um pouco mais calorosas, quando se tratava de defender a igreja. Ele amava a igreja, ele defendia a igreja. Ele mesmo dizia assim: falar contra a igreja e contra o Papa é falar contra nós mesmos. Olha só que profundo, né? Falar contra a igreja e o Papa é falar contra nós mesmos. É como se nós nos autocondenássemos se nós falarmos contra a igreja. A igreja santa e imaculada, que é a fundação de Cristo, mas manchada por conta dos homens e mulheres que estão aí tentando fazer o certo, mas que por vezes acabam caindo e acabam pecando, né? Então o Carlo, ele cresceu nesse contexto. Ele tinha esse hábito de participar da missa diariamente, de recitar o Santo Terço todos os dias. Todos os dias, depois da Eucaristia, ele sempre dizia que o terço é o caminho mais rápido para o céu. Depois da Eucaristia, o terço é o caminho mais rápido para o céu. Nós estamos falando de um jovem de 15 anos, de um jovem que fez uma experiência íntima e profunda com nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Se for para falar para vocês o tripé,
aquilo que sustenta a espiritualidade do Carlo, nós temos 3 pontos bem interessantes para que o tripé ele permaneça de pé, né? Primeira coisa, Eucaristia. A Eucaristia é o sacramento dos sacramentos. A Eucaristia é aquilo que nos dá a força. A Eucaristia é a centralidade da vida espiritual católica. É a centralidade, seja na comunhão, seja na adoração. A Eucaristia é algo tão grandioso, maravilhoso, que nós podemos bater no peito e dizer assim: a nossa igreja é única. Tem muitas por aí, mas nós somos os únicos que temos a presença real de Jesus Cristo em nosso meio. Presença real. Mais uma vez eu repito, não é símbolo, não é sinal, não é uma presença somente espiritual. A Eucaristia é a presença real de Jesus em nosso meio. É um mistério tão grandioso que nós nos perdemos no meio disso. E não compreenderemos na sua totalidade, somos muito limitados. Compreenderemos o dia que chegarmos no céu. E nós há de chegarmos, né? Ao menos desejamos isso. Quando chegarmos lá, tudo será compreendido. Mas você já se questionou, você já se perguntou, por exemplo, assim, se Jesus começasse a descer essa escada agora, qual seria a tua reação? Você iria começar a chorar? Você ia se ajoelhar? Você ia pedir perdão? O que você ia fazer? Se aquele homem, com uma túnica, barbudo certamente, porque era da cultura judaica, uma barba grande, provavelmente dividida aqui no meio, um cabelo comprido, de pele mais morena, porque era da região, próprio daquela região, ele desceria certamente de sandália, creio eu, ou até descalço, ou talvez até para nos impressionar um sapatinho, não sei, ou um tênis, enfim. Mas se esse homem descesse agora aí, qual seria a tua reação? Eu me questiono sobre isso, porque esta minha reação é a reação que eu devo ter com a Eucaristia, porque é presença real, é o próprio Jesus que está ali. Então, respeito, zelo, cuidado, preparação, intimidade, introspecção, tudo isso é necessário de quando participamos da celebração eucarística. Tudo isso é necessário numa adoração, né? Mais uma vez eu repito, corremos o risco da cotidianidade, daquilo que está tão facilmente ao nosso acesso, passar despercebido. Para o Carlo não, ele tinha bastante consciência de quem era Jesus na vida dele, né? Tanto que ele costumava, antes da missa, chegar um pouco mais cedo, fazer o seu momento de adoração, de intimidade. Depois da missa, a dona Antônia também diz que ele ficava ainda alguns minutinhos no banco, assim, saboreando esse fruto espiritual tão grande que é a Eucaristia. O terço é o segundo pilar da espiritualidade do Carlo. Inclusive, ele sempre andava com um tercinho no bolso e deixava cair nas igrejas, com a esperança de alguém pegasse aquele terço e ali encontrasse um sinal de Deus e quem sabe retomasse essa devoção ao Santo Terço. Nós precisamos retomar isso nas nossas famílias. Precisamos mesmo. Eu partilhava hoje de manhã também com os rapazes, eu acredito que mais do que nunca nós precisamos ser adoradores. Mais do que nunca. A igreja precisa de verdadeiros adoradores. De homens e mulheres, de jovens que amam a Eucaristia, né? Inclusive tem até um bispo lá numa diocese da África, que as paróquias maiores, ele instituiu que todas as paróquias maiores fundassem um santuário de adoração perpétua. Um santuário de adoração perpétua. 24 horas adorando nosso Senhor Jesus Cristo, né? No Santíssimo Sacramento. E a oração do Santo Terço, obviamente, ela vem para contribuir. Afinal de contas, Maria foi uma serva, aquilo que nós ouvimos um pouco no Evangelho hoje. Somos servos inúteis e precisamos fazer aquilo que deve ser feito. Precisamos optar pelo certo, precisamos optar pelo bem, optar pelo amor e ponto. E ponto. Eu fiz uma descoberta muito grande há alguns anos atrás.
Nós temos que colocar na nossa cabeça que ninguém nos deve nada. Ninguém nos deve nada. O que eu faço por amor. O que eu faço porque eu escolho Jesus. O que eu faço na minha vida, eu faço porque precisa ser feito. Indiferente de elogio, indiferente de recompensa, indiferente de qualquer outro tipo de presente que eu possa ganhar, eu simplesmente tenho que fazer o certo, porque esta é a minha missão. E claro que se nós recebemos um elogio, Deus seja louvado, isso é bom, não é ruim. E também nós não podemos ser ogros e pessoas de coração duro que nunca elogia ou que nunca parabeniza o cônjuge, um filho, uma filha. Não, um amigo, um agente de pastoral, o elogio faz parte. Mas ele não pode ser o combustível para a nossa caminhada cristã. Porque se eu não for elogiado, eu não sigo. Se eu não for elogiado, eu não faço. Se eu não for elogiado, eu não pratico o bem, a caridade. O nosso combustível, a nossa motivação é Jesus Cristo. E o Carlos sabia disso. Porque um rapaz de 15 anos certamente não era elogiado pelos seus amigos. Certamente não recebia grandes congratulações, vamos dizer assim, daquilo que ele fazia na sua caminhada espiritual. Assim como Maria, que certamente não foi elogiada no seu tempo, mas hoje é a nossa rainha. Hoje a gente consegue reconhecer de uma maneira tão linda a maternidade dela que nos sustenta e que nos ampara. A nossa caminhada, ela tem de estar pautada na certeza de estar fazendo e realizando isso por Jesus. Essa é a nossa principal motivação, tá? A Eucaristia, um pé, o Santo Terço, outro pé, e a terceira característica da espiritualidade do Carlo, a prática da caridade, que eu costumo dizer que é simplesmente o resultado daquilo que ele vive anteriormente. Se eu sou amigo de Jesus, se eu amo Jesus, se eu adoro Ele na Eucaristia, eu comungo dele, se eu estou próximo da Virgem Santíssima de Nossa Senhora, queridos irmãos e irmãs, não tem como eu não ser uma pessoa caridosa. Não tem como. Porque aí está errado. Porque aí alguma coisa não está batendo. Se eu tenho este relacionamento com o Cristo, se eu sou uma pessoa de devoção mariana, de oração de Santo Terço, o resultado, a resposta, a consequência disso é eu ser uma pessoa caridosa. E ser uma pessoa caridosa não é simplesmente dar coisas. Ser uma pessoa caridosa é ter um olhar caridoso, ter um ouvido que escuta o irmão. Ou como a minha avó, que eu tive lá segunda-feira, visitando ela com 88 anos, e ela contou para mim a história, uma história da juventude dela, eu acho que pela 20ª vez, mas que você não corta, você escuta, com paciência, com discernimento, com a alegria de como se fosse a primeira. Porque para mim eu já sabia toda a história, mas para ela era uma grande alegria, uma grande felicidade, simplesmente porque alguém estava escutando. Ser caridoso é muito mais do que a gente dar algo, do que a gente comprar algo. Ser caridoso está relacionado ao nosso dia a dia, a uma palavra de incentivo, às vezes, a uma pessoa desanimada. Ser caridoso, ter esta virtude da caridade, é eu ser sensível e perceber as necessidades que estão ao meu redor. Me antecipar à necessidade da minha esposa, do meu esposo, daquilo que estão necessitando na minha comunidade, lá no meu bairro. Ser caridoso é não necessariamente eu levar a Bíblia debaixo dos braços e lá no meu trabalho ficar falando e pregando em Jesus e... Não. Ser caridoso é eu não falar mal do outro. É quando aparece aquele ciúminho, aquela inveja dentro de mim, eu, boca cheia d'água, não fala besteira. Isso é caridade também.
e que às vezes é muito mais difícil do que eu simplesmente dar um saco de arroz. A caridade ela é muito mais abrangente na nossa vida e ela interfere em todas as dimensões do nosso existir, do momento em que nós levantamos ao momento que nós dormimos. A caridade não é eu fazer simplesmente as coisas que eu gosto, porque senão seríamos animais. Se eu fizer só o que eu gosto, eu seria um animal. Eu estaria totalmente ligado às paixões e ao sentimento, e eu só faço o que me dá prazer. Não! Ser caridoso é fazer escolhas, e uma das escolhas é o próprio Jesus Cristo. Quando eu falava da missa, eu lembrei aqui, mas acabei não falando. Eu costumo dizer assim, nós não vamos à missa porque temos vontade simplesmente, ou porque essa semana foi maravilhosa. Nós não vamos à missa simplesmente porque eu estou em meio às trevas e numa angústia e numa aflição e eu preciso ir na missa para me sentir melhor, ou então, não, porque às vezes isso não acontece. Eu vou à Santa Missa porque eu faço uma escolha por Jesus, porque eu decido por Ele, porque este mesmo Jesus decidiu por mim, esse mesmo Jesus escolheu por mim e Ele ainda escolhe. Portanto, a Santa Missa, querido povo, não é de vez em quando. A Santa Missa é todo final de semana e os dias de preceito. É o mínimo que a igreja nos pede. Eu vou à Santa Missa domingo, aqui é 8, né? Aqui na matriz, 8 horas da manhã. Esse é o nosso horário de missa lá em casa. E nesse horário ninguém mexe. Eu costumo dizer assim, já vai cedo para garantir. Porque no final do dia vai chegar um cunhado, cunhada, sogro, sogra, e você vai ter que falar assim, olha, me desculpe, mas eu ainda não fui à missa, então quer ir conosco? Porque eu tenho que ir. Isso é católico. Isso é católico. Me desculpa, visita, mas eu não fui à missa ainda hoje. Eu tenho um horário marcado com Jesus. É com Jesus, não é qualquer pessoa, é com Jesus. Vamos junto? Ah, não vou. Ah, então infelizmente não vou conseguir te receber hoje. Essa é a nossa atitude para aqueles que decidem por Jesus. Essa é a nossa atitude. Então eu recomendo, já vá cedo, para não ter problema, né? Eucaristia, a espiritualidade mariana, a devoção mariana e a caridade. Esse aqui é o pilar da espiritualidade do Beato Carlo Acutis, que muito ensina-nos hoje. Ele foi crescendo nesse ambiente familiar, seus pais começaram a participar também da comunidade, da Santa Missa, começaram a se familiarizar com aquilo que é a igreja, porque nós, quando estamos dentro da igreja, a gente conhece bem o interno, as bênçãos, as graças, mas ao mesmo tempo os desafios que nós temos e são muitos, e a família começou a participar com muita intensidade de tudo isso. Teve um dado momento que o pai do Carlos, seu André, ia viajar para a Terra Santa com um grupo de empresários e mais alguns padres, e ele chegou e falou assim, Carlos, o pai vai para a Terra Santa, lá visitar nos caminhos que Jesus passou, vamos para Nazaré, Galiléia, Cafarnaum, Jerusalém, Belém, vamos passar em Betânia, todos os lugares onde Jesus passou, vamos junto? O Carlos falou assim, não, pai, eu não quero passar nos lugares que Jesus passou, eu quero ficar no lugar onde Jesus está, e Ele está no sacrário das igrejas, né? Eu quero ficar com Jesus, é só isso, né? Então, ele ia demonstrando esses sinais, ele ia testemunhando esse grande amor que ele tinha a nosso Senhor Jesus Cristo. O Carlo era apaixonado pelos animais. Se você procurar na internet, você vai encontrar vários e vários vídeos dele. Por isso que é muito bom falar do Carlo, é fácil falar do Carlo, difícil é viver o que ele viveu, né? E aí você fica como desafio, procura lá no YouTube, você vai encontrar ele falando, você vai encontrar ele fazendo teatro com os animais de estimação dele. Ele tinha 3 cachorros, e ele botava chapeuzinho nos cachorros, isso e aquilo, e brincava, chamava os primos para fazer teatro, essas coisas. Ele era um expert em informática, entendia de software, de hardware,
ele tinha assim uma predisposição de compreender essas coisas de modo muito fácil. Tanto que ele formatava computador, ele arrumava computador dos amigos e tudo mais. O Carlo, aos 15 anos de idade, para ser mais preciso, ele nasceu dia 3 de maio de 91 e no dia 2 de outubro ele começou a sentir-se mal. A família achou que era uma simples virose, uma febre, um mal-estar, medicaram ele em casa, passou o dia 3, passou o dia 4, ele não foi melhorando, chamaram o médico em casa, ele não conseguiu dar um diagnóstico, e aí resolveram internar o Carlo, levar ele para o hospital, para uma clínica, para fazer uma bateria de exames. Resumo da ópera, ele foi diagnosticado com um câncer, uma leucemia tipo M3, ali pelo dia 6, 7. E dali em diante ele foi decaindo drasticamente a sua saúde. Ele pediu para receber a unção dos enfermos, ele se confessou, ele recebeu a comunhão eucarística. A dona Antônia acompanhou todo esse processo no hospital, tanto que o livro é O Segredo do Meu Filho, as 30 primeiras páginas é dela contando esses dias ali, do dia 2 até o dia 12. E ele foi diagnosticado e a sua saúde assim foi piorando a cada dia mais. No seu leito de dor, no seu leito de hospital, ele disse para Dona Antônia assim, sobre os sofrimentos que ele estava passando, né? Eu ofereço todos os meus sofrimentos pela Santa Igreja, pelo Santo Padre, para que eu não fique no purgatório, né? Olha só que coisa mais linda. A consciência de santidade, a consciência de salvação que esse rapaz tinha. Uma vez teve um jornalista que conversou com o Carlo e ele falou assim: Carlo, como é que é esse negócio de Eucaristia, de presença real de Jesus na Eucaristia? Alguns teólogos falam que essa presença ela é momentânea, que não é de fato real, que é um símbolo, é um sinal de que somente é uma espiritualidade. E o Carlo falou assim: esses teólogos estão errados. Jesus é presença real na Eucaristia, né? E foi essa Eucaristia que ele recebeu no hospital, foi a visita do próprio Jesus Cristo. E aí algumas pessoas perguntavam para Dona Antônia se ela pedia algum sinal para Deus diante desse calvário que ela estava passando com o filho, e ela partilhou isso com o Carlo. Ela disse: as pessoas estão pedindo se eu estou rezando, se eu estou clamando por um sinal, e o Carlo olha para ela assim de uma maneira muito carinhosa e diz assim: mãe, eu serei o seu sinal, eu serei o seu sinal, né, de tudo isso que eu estou passando. E assim aconteceu. O Carlo foi adoecendo cada dia mais, ele chegou a usar aquele capacete de ar que nem o pessoal usava na pandemia, mas pensa bem, nós estamos falando de 2006, era outra coisa, era outra realidade, muito mais difícil. Ele usava, aquilo lá era um incômodo muito grande, as enfermeiras pediam para ele se ele estava sofrendo muito, se ele sentia muita dor, e ele dizia assim: tem muitas pessoas no mundo que sofrem mais do que eu, né? Então ele viveu o seu calvário, ele viveu a sua dor, ele esteve presente junto com o Cristo sofredor, né? E no dia 12 de outubro de 2006 o Carlo veio a falecer. Dia 12 de outubro de 2006. Pai, mãe, foram 10 dias, do dia 2 de outubro ao dia 12 de outubro. 10 dias, e Dona Antônia e seu André perderam seu filho, né? Veja bem, nós estamos falando de uma mãe e de um pai. Não é porque o filho da Dona Antônia é quase um santo que ela não tenha sofrido, obviamente. Ela sofreu muito, muito mesmo, né? E viveu ali grandes períodos assim de dúvida, de questionamento, mas tudo isso foi sendo acalmado no seu coração conforme as coisas iam se concretizando. Eu não sei se vocês sabem, mas o sepultamento, o velório lá demora mais. A gente costuma enterrar em 24 horas, mas lá na Itália a tradição é 3, 4, 5 dias,
corpo é preparado, então ele é velado na casa da família, e assim aconteceu com o Carlo. Qual foi o grande boom? Qual foi a virada da chave da vida do Carlo? Foi na missa de corpo presente, no dia do sepultamento, no dia em que foi rezado a missa de corpo presente, Santa Maria Segreta, se eu não me engano. O número de pessoas foi de espantar a família. Dona Antônia e seu André ficaram extremamente impactados com o número de pessoas desconhecidas que estavam na missa de corpo presente do beato Carlo Acutis. Aí então começou o questionamento deles. Quem são essas pessoas? Que gente é essa? E eles começaram a perguntar, a questionar. E aí um falou assim: o seu filho, ele passava de bicicleta por mim na portaria do prédio, ele sempre me cumprimentava, ele conversava comigo. Começou a vir na missa de corpo presente, no enterro do Carlo, andarilhos, estrangeiros, pessoas de outras denominações religiosas, porque era a maneira como o Carlo se comunicava quando ele estava andando com a bicicleta dele, ou quando ele estava caminhando, indo ao colégio, indo ao mercado, indo à igreja. As pessoas sentiram falta dele e perceberam que aquele rapaz não estava mais passando. O que aconteceu? E aí foi aonde apareceu este monte de gente, esse monte de pessoas na missa de corpo presente, e que deixou a família tão assim lisonjeada e ao mesmo tempo espantada. E aí começa a história de um rapaz que morre com fama de santidade. Ele foi enterrado no cemitério municipal, no cemitério público de Assis, porque a família tem uma casa em Assis e quem é morador de Assis pode ser enterrado no cemitério público. E lá as pessoas começaram a pedir a intercessão do Carlo Acutis para a sua vida, para os seus problemas, suas necessidades, aquilo que era preciso para dar conta da caminhada de cada um, né? Começaram a pedir a intercessão dele. E assim, pequenas graças foram sendo alcançadas. Como que o Carlo veio para o Brasil e como que existe esta ligação tão íntima com nós brasileiros em relação ao beato Carlo Acutis? Tem um padre em Campo Grande, que é o padre Marcelo Tenório, que ele ia constantemente para Assis. E ele já tinha ouvido que um rapaz tinha morrido com fama de santidade. E ele foi lá no cemitério, no túmulo do Carlo, fazer uma oração, fazer uma prece. E lá ele se sentiu muito bem, muito à vontade, né? E no outro dia ele voltou, isso foi lá pelo ano 2009, 2008, por ali. No outro dia ele voltou, no outro dia retornou, e aí um cara que trabalhava no cemitério viu isso e foi lá conversar com ele. Olha, eu vejo que você está constantemente aqui no túmulo do Carlo Acutis, você não quer conhecer a família dele? A família dele mora logo ali. Claro que eu quero, e ele foi lá. Nessas indas e vindas a Assis, porque ele ia todo ano para lá, ele sempre passava na casa da Dona Antônia e começou a conhecer de modo mais íntimo a vida do Carlo. E numa dessas idas, ele pediu um pedaço da camisa do Carlo. Eu não sei se você sabe, mas um objeto pessoal do santo é uma relíquia de 2º grau. Uma parte do corpo do santo é uma relíquia de 1º grau. E um tecido que encostou no corpo do santo é uma relíquia de 3º grau. Então a Dona Antônia deu uma camisa do Carlo para o padre Marcelo Tenório e ele trouxe esse pedaço de camisa para o Brasil. E lá em Campo Grande, todo dia 12, na capela de Nossa Senhora Aparecida, rezava-se em honra a Nossa Senhora, mas também em honra ao beato Carlo Acutis. E aí ele colocou a camiseta do Carlo, aquele pedacinho de camisa, num relicário. E no final da celebração ele dava a bênção com a relíquia de 2º grau. Ele sempre dizia assim: ninguém pode filmar porque eu não posso dar a bênção porque ele ainda não é beato, porque o culto público ainda não era permitido pela Santa Sé. Então ele falava: ninguém pega celular, ninguém tira foto. E ele no final da missa dava a bênção com a relíquia de 2º grau do Carlo. No dia 12 de outubro de 2013,
estava lá na capela Nossa Senhora Aparecida, uma família com um rapazinho de 3 anos, o Mateus, que tinha um problema congênito, uma doença congênita no pâncreas. Tudo que ele comia, ele bebia, ele vomitava. Tanto que o vô andava com um paninho para secar e segurar aquilo que voltava, aquilo que ele vomitava. No final da missa, o vô levou o pequeno Mateus junto da relíquia do beato Carlo Acutis, e lá na frente da relíquia, na hora da bênção, o rapazinho, o Mateus, disse assim: parar de vomitar. Parar de vomitar, foi o que ele disse. E a partir daquele instante, o Mateus nunca mais vomitou. E aí então, esse processo, diante deste possível milagre, foi enviado para Roma, foi escolhido como um caso a ser estudado e depois foi então proclamado, chegou-se à conclusão de que de fato foi um milagre, porque todos os exames posteriores àquele momento junto da relíquia do Carlo mostraram que o Mateus não tinha problema nenhum mais no pâncreas, né? Então os exames de imagem anteriores mostravam uma coisa e posterior mostravam outra realidade, intacto, perfeito, sem problema nenhum. Hoje Mateus, 2013, ele tinha 3 anos, então ele vai fazer 14, né? 14 anos, já está um piazinho grande, gordinho, bonito, forte, que nem diz para a avó, é sempre assim, né? Está gordo, forte, bonito, né? Então ele já está assim também. E aí começou então essa devoção aqui no Brasil, porque o milagre aqui aconteceu. Um dia que para nós brasileiros é muito especial, 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida. Tanto que lá em Brusque, quando estávamos lá, celebrávamos Nossa Senhora Aparecida e o beato Carlo Acutis, por conta do dia. E assim foi o processo, foi reconhecido, foi proclamado milagre pelo Vaticano, e aí hoje nós temos então o beato Carlo Acutis, também conhecido como o anjo da juventude, intercedendo por nós, pelas nossas pastorais, pela nossa caminhada, pelos nossos adolescentes, pelas crianças, pelas famílias. Tá? O padre Marcelo Tenório, eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, eu estive lá em Campo Grande no mês de junho deste ano, conheci a Capela do Milagre, foi uma alegria muito grande, uma honra estar lá. É um padre muito querido, acessível, ele não gosta de viajar, mas ele diz: quer vir me ver, vem para cá, eu viajar não vou, né? Não gosto de sair daqui. E assim, o Carlo entrou na minha vida e ele tem entrado na vida de tantas e tantas e tantas pessoas ao redor desse mundo. No Brasil, eu digo para vocês, talvez o Brasil é o país onde se fala mais e onde se tem assim, um número bem interessante, um número grandioso de devotos ao beato Carlo Acutis. Se você pesquisar no Google, coloca lá beato Carlo Acutis, em 0,025 segundos você tem 4 milhões de resultados em português, né? Não, em português não, no mundo todo, 4 milhões de resultados se você fizer essa simples pesquisa. Por que ele é especial? Ele é especial porque eu o reconheço como meu amigo e creio que ele também me tem como amigo dele, né? No ano em que o Carlo foi beatificado, muitos outros foram beatificados. Se eu não me engano, mais 15 ou 18 foram beatificados no ano de 2020. Mas a gente não escuta falar muito deles. E isso não significa que eles não sejam bons, né? Mas o Carlo está aí, está na boca do povo, está sendo conhecido, tem centenas de milhares de páginas no Instagram, tem vários vídeos dele no YouTube, e Deus vai proporcionando para a igreja e para a sociedade e para o mundo o santo da sua época. Tivemos um São Cipriano, tivemos Santo Agostinho, Santo Tomás, Santo Antônio, São Francisco, Santa Teresa do Menino Jesus, Santa Teresa d'Ávila, tivemos uma Madre Teresa de Calcutá, tivemos tantos e tantos santos e santas ao longo da história, mas também temos o Carlo agora, que é recente, que é atual e que continua incentivando a nossa juventude a não parar de buscar nosso Senhor Jesus Cristo, a não desistir da sua caminhada cristã. Está aí o Carlo mostrando para nós que vale a pena,
que nós não vamos ser infelizes, pelo contrário, seremos muito mais felizes se estivermos unidos a Jesus, tá? Então, essa é a história que eu quis passar para vocês. Esse pequeno vídeo vai mostrar aí um pouco daquilo que eu já falei. Se você quiser saber mais, siga aquele Instagram ali, ó, Carlo Acutis SC, que o pessoal sempre posta bastante coisa, bastante novidades da história do Carlo, até porque Dona Antônia vira e mexe vai liberando uma foto nova, alguma coisa assim, conforme o Vaticano também vai autorizando, né? Eu estive falando com o padre Marcelo Tenório, parece que nós temos ali 3 ou 4 processos que já foram enviados para o Vaticano, dizendo que mais um milagre aconteceu pela intercessão do Carlo. Claro que tudo isso é muito bem averiguado, com muita cautela pela causa dos santos, lá em Roma, porque a igreja, ela tenta sim esgotar todas as possibilidades para então declarar que alguém é santo, beato ou servo de Deus, né? A igreja é aquela que de todas as formas tenta verificar para dizer que ele não é. E quando ela percebe que não há mais justificativa, que não há mais explicação, aí sim ela vai declarar que é um milagre. Eu penso, talvez é um pouco ousado dizer, mas antes de 2025 eu acredito que vai ser proclamada a futura canonização do Carlo, né? Aí será chamado São Carlo Acutis e não Beato Carlo Acutis, como nós costumamos dizer e ouvir, tá? Eu abro agora, se alguém tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma pergunta em relação à vida dele. Não é que eu vou saber responder, mas ao mesmo tempo também já percorri um bom caminho junto com esse rapazinho aí e acredito que talvez eu consiga iluminar alguma coisa de questionamento. Alguém gostaria de perguntar? Todos nós somos chamados a viver a santidade, não é exclusivo dele. O filme dele, documentário, está aí no cinema. Vale a pena se você não foi. Alguém já foi ver o filme? Ótimo. Tem testemunhos maravilhosos. A mãe do Carlo falando constantemente no documentário. E eu digo para vocês, é emocionante. Vale a pena. Vale muito a pena você conhecer a história desse rapaz, né? E desenvolva lá na sua casa a curiosidade para o seu neto, seu filho, sua filha. Quem que é esse rapazinho, mãe? Esse aqui é um santinho, pode chamar de santo, não tem problema. É um santinho, um jovem, amava jogar videogame, era fã do Homem-Aranha, jogava futebol, não precisa dizer que ele jogava mal, coitado. Amava jogar futebol, fazia teatro, ia no cinema assistir filme e era um grande amigo de Jesus. Desenvolva, proporcione esta curiosidade, essa santa curiosidade na vida dos jovens, dos adolescentes, e eu tenho certeza que eles vão se apaixonar pelo Beato Carlo Acutis, tá bom? Eu vou passar esse videozinho aqui de forma rápida. A história de Carlo Acutis, o anjo da juventude. (12 de outubro de 2006). Um jovem rapaz de apenas 15 anos falecia na Itália, tendo sido acometido por uma leucemia de uma forma tão agressiva que não teve tempo sequer para receber o tratamento que pudesse lhe dar a chance de viver. Seu nome era Carlo Acutis. Por si só, esta notícia já toca os corações por ser um rapaz tão jovem, mas conheça um pouco mais sobre a história de Carlo Acutis, o anjo da juventude, e por que a sua popularidade tem aumentado tanto e tão rapidamente pelo mundo.
Voltemos a 3 de maio de 1991, mais precisamente a cidade de Londres, na Inglaterra, quando nasceu Carlo Acutis. Os pais, André e Antônia, estavam lá a trabalho, mas eles e o menino viveram suas vidas em Milão, na Itália. Herdando a fé católica de seus pais, já desde muito pequeno, Carlo mostrava ter uma enorme ligação com a fé. Sua mãe contou que Carlo, ainda bem pequeno, sempre que passava por uma igreja, pedia: "Mãe, vamos entrar para cumprimentar Jesus e fazer uma oração." No dia a dia, Carlo era um jovem como tantos outros que conhecemos. Adorava jogar futebol, andar de bicicleta, jogar videogame, assistia a desenhos, mexia em computadores e tinha muitos amigos em sua cidade. Além de tudo isso, Carlo tinha um grande fascínio pela fé, por aprender sobre a vida dos santos, a leitura da palavra, assistir às missas diariamente e participar dos momentos de adoração ao Santíssimo Sacramento. Mas Carlo chamava a atenção de quem o conhecia pelo seu coração. Ele buscava sempre dar auxílio àqueles que via que eram os mais excluídos, os solitários, que se sentiam sozinhos e tinham atenção a dar para eles. Estar sempre unido a Jesus, este é o meu projeto de vida. Isso Carlo dizia às pessoas, pois tinha uma enorme adoração ao Santíssimo Sacramento, a Jesus e a Maria. Ainda muito jovem, Carlo passou a se envolver cada vez mais na vida da igreja. Foi catequista, conseguiu transmitir a fé aos adolescentes e procurava fazer atividades que os jovens se sentiriam atraídos junto com os ensinamentos da fé, como, por exemplo, projetos em computadores e até a construção de um site, isso com apenas 14 anos. Ele destacava a importância da Eucaristia nas nossas vidas. Carlo fazia muitas pesquisas a respeito dos milagres eucarísticos. Com a ajuda de seus pais, ele criou uma exposição sobre este tema que chegou a percorrer a Itália e depois para o mundo através de seu site, para que mais pessoas tivessem acesso àquela pesquisa. O Papa Francisco disse a respeito de Carlo Acutis: "Mas ele foi capaz de usar as novas técnicas de comunicação para transmitir o Evangelho, para comunicar valores e beleza." Logo depois, Carlo viria a ser diagnosticado com uma leucemia, da forma mais agressiva que existe, o que não daria a ele a chance de poder se recuperar. Segundo relatos, Carlo já previa que sua morte estava próxima, pois quando entrou no hospital para fazer um tratamento, ele disse que dali ele não sairia mais. "Quero oferecer todos os meus sofrimentos pelo Senhor, pelo Papa e pela Igreja. Eu não quero ir para o purgatório, eu quero ir direto para o paraíso", disse Carlo Acutis, aos 15 anos. Carlo vai ser apresentado pela Igreja como exemplo de santidade e de amor à Santíssima Eucaristia. A fé de que no sacrário está Jesus Cristo presente em corpo, sangue, alma e divindade. A sua preocupação com os mais necessitados que viviam em condições de extrema dificuldade. A oração e a caridade, o que o faz exemplo de um jovem santo. Carlo Acutis foi declarado venerável no ano de 2018 e em 6 de abril de 2019, seus restos mortais foram levados para o Santuário do Despojamento de Assis. A Congregação para a Causa dos Santos confirmou para o dia 10 de outubro deste ano a sua beatificação. O milagre que levou à beatificação de Carlo e foi aceito pelo Vaticano aconteceu aqui no Brasil. No Mato Grosso do Sul, em 2010, uma criança com uma doença congênita teria se curado depois que o avô tocou as roupas do jovem expostas em uma paróquia de Campo Grande.
A criança sofria de distúrbios significativos do trato digestivo, com uma rara anomalia anatômica congênita do pâncreas, mas a cirurgia não foi realizada. A família e sua comunidade pediram a intercessão de Carlo para salvar a criança. Carlo está sendo conhecido como padroeiro da informática e padroeiro da internet. Com o sepulcro aberto, o estado de conservação do corpo de Carlo Acutis impressionou a muitos, já que parece que ele não sofreu decomposição mesmo após 14 anos de seu falecimento. Nas imagens divulgadas, ele aparece vestido de calça jeans e casaco de moletom, e com um terço nas mãos. O reitor do santuário onde está o corpo, o padre Carlos Acácio Gonçalves Ferreira, explicou que o corpo de Carlo não está 100% intacto, mas em um estado muito íntegro, com todos os órgãos conservados. Segundo o padre Carlos Acácio, já foram feitos trabalhos sobre o rosto, mas diz que é bonito ver pela primeira vez na história um santo jovem vestido de calça jeans e moletom, pois podemos ver a santidade não como uma coisa distante, mas como algo ao alcance de todos, porque o Senhor é o Senhor de todos. Que o exemplo de fé de Carlo Acutis toque o coração de tantos de nossos jovens, para que vejam que a fé pode caminhar junto com a sua juventude, com a sua vida, dando a ela um sentido muito maior do que teria com a sua ausência, e de que as ferramentas tecnológicas podem e devem ser usadas para espalharmos coisas boas pelo mundo, para que cheguem a todos os lugares. Como o beato Carlo Acutis disse: estar sempre com Jesus. Este é o meu projeto de vida. Beato Carlo Acutis, intercedei pelos nossos jovens. E fica o convite aí para que vocês conheçam também mais a vida dele. Eu sei que a paróquia já tem projeto para o próximo ano, talvez uma novena, talvez algumas missas devocionais ao Carlo, para atrelar também mais ao trabalho com a juventude, mas ao mesmo tempo, quanto mais pessoas estiverem rezando com ele pelos nossos jovens, tenho certeza que mais eficácia e mais bênçãos vai acontecer na vida desses que tanto precisam estar unidos a Jesus também, né? Eu digo assim, que se eu achasse que não valesse a pena, eu não teria falado tantas e tantas vezes desse rapaz, como eu já falei em tantas e tantas cidades, né? Que eu sou convidado, dificilmente eu nego alguma coisa do Carlo, porque eu encaro isso como uma missão particular. As pessoas perguntavam para mim assim, lá em Brusque: agora tu vai para Rio Negrinho, tu vai levar o Carlo? Eu falei: não, porque o Carlo a princípio é uma devoção minha, né? Eu não vou começar agora lá de que os seminaristas são obrigados a ser devotos do Carlo e de que o lugar que eu vou vou ficar falando do Carlo, porque eu acho que isso é uma questão muito pessoal. Aí a missa jovem lá em São Bento: vem aqui, padre, que a gente quer que tu fale do Carlo. Aí as mães que oram pelos filhos vêm aqui para falar do Carlo. Aí lá em Jaraguá o senhor tem que abrir a novena do Carlo e não sei o quê. E assim vai. Eu não faço propagandas, a não ser no meu Instagram, mas aí é meu, né? Por favor, aí eu que mando lá mesmo, né? Mas no meu Instagram eu faço, tranquilamente. Mas assim, aonde eu vou, tudo, não. É porque simplesmente as pessoas amam conhecer a história dele e se sentem impulsionadas, né? Então, assim, eu não divulgaria ele se eu achasse que não valesse a pena, né? Eu não gastaria a minha vida e o meu ministério trazendo a história do Carlo e as bênçãos, as graças que ele já realizou ao redor do mundo e na minha vida, se de fato isso não fosse importante para mim, né? Então, fica aqui a minha partilha. Então é isso. Muito obrigado e que fica esse convite, então, esse desejo para que vocês conheçam um pouquinho mais a história dele. O que eu falo aqui é 1%, né, do que ele foi, mas agora é da nossa parte de criar um relacionamento com ele
e com certeza você não vai se arrepender, tá bom? Beato Carlo Acutis, o anjo da juventude, rogai por nós. Beato Carlo Acutis, o anjo da juventude, rogai por nós. Muito bem.